Onde é que está a coisa? Não é preciso microfone, está tudo, não é? É para lá. Onde é que eu pus? Isto agora vamos começar assim, se calhar. Eu falo no fim, né? Boas tardes. Cabe-me a mim abrir esta sessão de apresentação do livro do Dr. Arnaldo Gonçalves e, antes de prosseguir com a minha apresentação do autor e do livro, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer uma vez mais à Fundação Rui Cunha, porque permite que haja um auditório de liberdade, um auditório de debate, e é sempre importante e cada vez mais relevante nos tempos que correm haver a possibilidade de termos estes encontros e debater livremente ideias. Passando então agora à apresentação do autor e do livro, contrariamente ao que é habitual da minha parte, vou ler um texto que escrevi anteriormente e peço desculpa se a minha leitura for de algum modo enfadonha ou demasiado longa, mas por razões diversas optei por fazer a leitura e não por intervir sem qualquer roteiro pré-definido. Ora bom, numa breve apresentação seca e formal, poderia alinhar quanto ao autor o seguinte relato. Arnaldo Gonçalves, 64 anos, licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, em 1977, mestre em Sociologia das Religiões pela Universidade do País de Gales, Trinity St. David, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa, já em 2011. Mais poderia noticiar que arribou em Macau em dezembro de 1988 como jurista para a direção dos Serviços de Transportes e Obras Públicas de Macau. Foi também assessor do secretário de Educação e Assuntos Sociais, Morteira Nave. Posteriormente, chefe de departamento na Direção de Serviços de Justiça de Macau. De seguida, foi assessor do secretário para a Economia e Finanças, Vítor Pessoa. Regressou a Portugal, tendo sido diretor do Gabinete para o Euro do CTT em 2003. Depois, quando voltou a Macau, foi assessor jurídico do presidente do IACM desde 2005. É também professor convidado do Instituto Politécnico de Macau, lecionando diversas cadeiras, nomeadamente Direito dos Contratos, Pensamento Político, Relações Internacionais, Introdução à Ciência Política e Introdução à Filosofia. É também presidente do Fórum Luso-Asiático desde julho de 1997, ou seja, a data da criação deste importante fórum. Tem 9 livros publicados nas áreas de Direito, Pensamento Político, Relações Internacionais e Sociologia das Religiões, destacando Legislação da Construção Civil, editada em Portugal, Manual de Formação de Contratos Públicos, publicado em Macau, Norberto Bobbio, A Tradição Europeia da Liberdade, Um Mundo como Vontade e Imaginário, ou também o especial para mim, e mais tarde irei dizer porque é que é especial para mim, O Poder e o Direito, Ensaios de Direito Constitucional e Ciência Política. Pois bem, apesar de seca e austera, a vera e real apresentação fica já pronunciada, pressuposta, prometida. Isto é, estamos a falar de alguém que tem um perfil muito rico, muito variado, muito substancial e que é confirmado e afinado ao longo de décadas de trabalho, de publicação de obras e de não receio de expor as suas ideias, as suas investigações a um auditório crítico, alargado, multifacetado. E, podendo porventura ser intuída aqui nestas minhas palavras uma espécie de pré-compreensão minha, positiva, perante o autor, porque pela nossa amizade e pela colaboração mútua ao longo de décadas, a verdade é que não é esse possível prejuízo de tonalidades favoráveis que me leva a uma apresentação benfazeja deste livro. Não, não é isso. Sublinho que o que é a seguir afirmado ultrapassa em muito a nossa relação pessoal e radica, outro sim, numa análise que é objetivada e que faço da obra, da utilidade que lhe extraio e pela necessidade que exprime em si mesma de mais e mais estudos e reflexões equânimes serem dadas à estampa e submetidas a debate alargado. E isto sem receios, sem receios e que não haja aqui uma espécie de encarneiramento destas reflexões, ou seja, reflexões que não têm receio, que são desencarneiradas. Pois bem, Arnaldo Gonçalves detém justamente um perfil rico, variado e preenchido, sem dúvidas. Merece os nossos encómios. E isto assim é, ainda que possamos, porventura, discordar de alguns pontos da sua vasta obra. Era o que mais faltava não se reconhecer o justo e devido mérito de alguém só porque aqui e ali há discordância de opiniões. O nosso mundo, o meu, o de Arnaldo Gonçalves e o vosso, não se encontra imóvel vendo o sol a rodar à sua volta num obscurantismo que deveria ter caído em desuso aqui e ali e acolá. Enfim, em qualquer areópago. Mas é um mundo que teme em resistir, em sobreviver
e mesmo em recuperar da sua moribundice onde outrora se encontrava. Não somos, nem devemos ser monolíticos, como nem devemos ser também maniqueístas. E Arnaldo Gonçalves claramente não o é. Antes, pelo contrário, é um homem, um autor do debate, da troca de ideias, do cosmopolitismo kantiano, do dissenso que, como ele afirma no livro, é a medida para testar a qualidade da democracia e das sociedades abertas. É um homem também das liberdades, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de consciência. E aqui, a este propósito, ocorre uma obra relativamente desconhecida de Bertrand Russell, um pequeno opúsculo, intitulado Free Thought and Official Propaganda, de 1922, e que reganha interesse nos tempos atuais, nomeadamente por estes lados, e onde se afirma, entre tanta outra coisa importante, que we used to preach the will to believe. For my part, I should wish to preach the will to doubt. The methods of increasing the degree of truth in our beliefs are well known. They consist in hearing all sides, trying to ascertain all the relevant facts, controlling our own bias by discussion with people who have the opposite bias, and cultivating a readiness to discard any hypothesis which has proved inadequate. E mais à frente, afirma Bertrand Russell, what is wanted is not the will to believe, but the wish to find out, which is its exact opposite. Mas a minha apresentação do autor não se pode conter por aqui. Há mais, bastante mais, a deixar testemunho neste auditório da benquista Fundação Rui Cunha, que, uma vez mais, como eu referi no início, dá o seu contributo e empresta a sua casa ao debate, à diferença, ao conhecimento, ao progresso, enfim. Pois bem, desde logo é preciso acentuar uma evidência. Arnaldo Gonçalves é e tem sido, nas últimas décadas, por variadas razões, um observador privilegiado, atento e curioso de Macau, das suas gentes, do seu ordenamento jurídico, dos períodos de transição. E está ciente disso mesmo. Como ele afirma no prefácio do livro que ora se apresenta, Macau é um excelente promontório de observação. Poucos podem, na verdade, como ele, reclamar tamanho predicado relativamente a Macau. Quem quiser melhor conhecer Macau, as suas idiosincrasias políticas, jurídicas, sociais, mudanças, ciclos, os porquês, muito terá a lucrar lendo os escritos de Arnaldo Gonçalves. Eu tenho lucrado com essas leituras e, aliás, não me fica mal aqui assumir e relembrar que a miúdo tenho citado obras do autor, incluindo precisamente um destes textos originalmente publicado no jornal Hoje Macau, a propósito do aniversário do jornal Ponto Final. O texto é o Memórias a propósito do aniversário e onde a liberdade de imprensa é exaltada e a sua multirrelevância sublinhada, ou, como escrevia então sobre o sobredito texto, é uma concretização prática em Macau da liberdade de imprensa consubstanciada na sua elegia, à imprensa e sua liberdade. Se se entendesse haver lugar a um ramo científico do tipo, diríamos, macaologia e transição, ou algo de próximo, Arnaldo Gonçalves seria, com certeza, um dos autores ocidentais core. Mas mais quero aqui partilhar. Conheço o autor há mais de um quartel de século. Estivemos juntos em vários projetos. Por exemplo, somos ambos membros fundadores e da primeira direção do brilhante e breve cometa intitulado Instituto de Direito Internacional e Comparado de Macau. Instituição que, como se intui, durou pouco, mas brilhou muito. Foi através deste instituto que a primeira conferência organizada em Macau, com a participação institucional da Faculdade de Direito de Hong Kong, se realizou. Era o seminário Leis Básicas, Problemas e Perspectivas. Foi também através desta instituição que se agregou pela primeira vez, numa conferência jurídica internacional, o Centro de Estudos de Hong Kong e Macau, do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau, do Conselho de Estado da República Popular da China. Ambas estas conferências foram realizadas em 1994. Várias outras pequenas conferências se realizaram organizadas pelo IDCM sobre a interpretação da lei básica, a autonomia de Macau, reforma do Código Comercial, etc. Pois bem, Arnaldo Gonçalves era precisamente um dos motores daquele cometa. Várias vezes o convidei para dar aulas especiais nas cadeiras que regia e sempre dele encontrei a maior disponibilidade e, sobretudo, e é isto que quero aqui trazer, nos alunos via grande interesse, desde logo pelo elevado número de perguntas que invariavelmente colocavam a Arnaldo Gonçalves. Acrescento finalmente que tive o grato prazer e o desafio de fazer a apresentação em Macau, na Livraria Portuguesa, do seu livro Poder e o Direito, Ensaios de Direito Constitucional e Ciência Política. Pois bem, o tempo vai avançando e urge então apresentar a obra, ciente de que esta é indissociável do seu autor, tal qual o apresentamos. Com efeito, este livro, Macau, depois do adeus, reflete bem o seu criador. O livro é um repositório de textos, de reflexões, que foi fazendo e publicando na imprensa ao longo da pretérita década e meia. Aqui permite-me a liberdade de registrar um pequeno reparo.
Os diversos textos deveriam vir identificados com a data da sua publicação original. Para além de mais informativo, creio que se acentuaria em vários casos, em vários destes textos, a capacidade de antecipação de cenários que Arnaldo Gonçalves demonstrou. Quiçá para uma segunda edição isso possa ser concretizado. Não é, pois, uma obra ex nova, mas em nada desmerece, porquanto não só aglutina esses textos dispersos, como os torna mais acessíveis e procede mesmo aqui e ali a algumas atualizações por via de notas de rodapé. E mais se aduz que hoje, 2018, lendo estes textos que têm alguns anos mais, se acentua a observação empírica de que Arnaldo Gonçalves, em muitos casos, antecipava problemas, previa cenários e lançava avisos, de uma forma, como ele diz, nem singelamente pessimista nem otimista, mas sim enquanto um pessimismo construtivo. De um modo fundamentado e sem receio de colocar o dedo na ferida, melhor, nas feridas que vêm aumentando de número e de gravidade, é mister dizer. Isto é, procurando prevenir e combater o que, por exemplo, designei outrora por crescente insalubridade que se vai apossando desta nossa sociedade de Macau. E mesmo que nesse ar insalubre possa, porventura, pairar um certo bedum pronunciador sancionatório, as reflexões de Arnaldo Gonçalves e de outros são feitas, devem continuar a ser feitas e devem continuar a ser publicadas. Como sublinha o autor, como adverte o livro em vários dos seus capítulos, e vou passar a fazer algumas transcrições desta obra, afirma Arnaldo Gonçalves, não é por acaso que o substantivo autonomia deixou de integrar o discurso das entidades oficiais nas ocasiões solenes. Diz também, tudo se troca em nome de uma identidade nacional que nunca esteve em causa e de um patriotismo que roça muitas vezes o naif e o blasé. E continuando a citar o autor, é nefasto quando a opinião da maioria vinculada pelo statu quo esgota qualquer possibilidade de diferença, de verdadeiro contraditório. Mais adiante afirma, não seremos ingênuos ao ponto de não perceber que existe uma pressa de um setor bem identificado de acelerar e abreviar o processo de transição que exude a Lei Básica de Macau. E, em termos políticos, tornou-se clara a supervisão da política local por Pequim e a diminuição do grau de autonomia. Mais adiante, o autor, no capítulo das relações entre órgãos regionais e Pequim, a instalação de uma cultura de seguidismo, de observância passiva, de retrocesso no paradigma da autonomia, que é a razão de existência de regiões administrativas especiais. E não sei se há futuro para a imprensa portuguesa de Macau, como não sei se há para a comunidade portuguesa no seu conjunto. Neste exemplo seguinte, numa perspectiva mais social e evidenciando o alargamento de responsabilidade por razões de justiça primárias, a propósito do nefasto Fonato, afirma a segunda e terceira observações têm que ver com o sistema de previsão destes fenómenos naturais e com o sistema de emergência e segurança civil. É preciso reconhecer que os dois falharam de forma clara e evidente. Também, num exercício constante de lembrança da declaração conjunta luso-chinesa, tantas e tantas vezes olvidada e rechaçada pelos novos mandarins e do seu relevo incontornável e duradouro, leia-se com particular atenção o texto intitulado Sistema Jurídico de Macau, Desafios de Transição. Aí se pode ler, por exemplo, é um período cujas políticas essenciais estão asseguradas por um tratado internacional, a Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre a questão de Macau e pela Lei Básica. Neste mesmo capítulo, previne ainda, surgem de tempos a tempos declarações sobre o aniquilamento do direito de raiz portuguesa. Elege ainda como detente particular a cuidado e tempestividade uma passagem do livro, incerta no epílogo, e que expõe da seguinte maneira um sério alerta. Diz Arnaldo Gonçalves, soubemos por estes dias que o compromisso de fins de 1978, de reforma e abertura ao exterior concebido por Deng Xiaoping, na sequência do descalabro e da anarquia da Revolução Cultural, foi definitivamente enterrado numa vala comum para que não possa ser desenterrado. Pois bem, feito o aviso do toque de finados desta política magna daquele timoneiro que se antepôs ao seu tempo, mais necessário se torna resilientemente recordar algumas palavras sabedoras e reconfortantes desse respeitado líder chinês relativamente à política ou fórmula, um país, dois sistemas, algo que ele disse por referência a Hong Kong, mas porque vale par e passo para Macau, é, como dito, de proveito rememorar. Dizia Deng Xiaoping, prometemos solenemente que a nossa política relativa a Hong Kong manter-se-á inalterada por 50 anos após 1997. Porquê 50 anos? 50 anos é somente uma maneira vívida de colocar a questão. Mesmo depois de 50 anos, a nossa política não irá ser mudada. Isto é, para os primeiros 50 anos, não pode ser mudada.
e para os segundos 50 anos não haverá necessidade de o mudar. Portanto, isto não é apenas uma conversa vã. O livro trata ainda, em alguns dos seus textos, de questões próprias e relevantes de Hong Kong e da China continental, nomeadamente da sua nova liderança e de aspectos reminiscentes da trágica Revolução Cultural. Ou seja, convencido estou, pela mera ilustração destes exemplos e extratos supracitados, convencido também estará o auditório da valia e da importância da obra que aqui se apresenta. É um livro enxuto, de leitura fácil, informativo, mas também opinativo e que traduz, como disse, as observações privilegiadas a vários títulos de um autor conhecido e experiente e que permite alimentar a curiosidade e que propicia o engrandecimento do nosso conhecimento sobre Macau e a transição e seus desafios. Como escrevi num outro contexto, mas que aqui se ajusta plenamente, é mistério sublinhar que os sobreditos estudos de reflexão e debates jurídicos, e não apenas jurídicos, ancoram-se desde logo no coração do segundo sistema estabelecido na Declaração Conjunta e pormenorizado na Lei Básica, e que espelham as vontades soberanas e emparelhadas de Portugal e da República Popular da China no tocante a Macau, às suas gentes, ao alto grau de autonomia, às liberdades, à diversidade, à manutenção da maneira de viver. Não resisto, a propósito desta curiosidade, já aqui várias vezes mencionada, citar mais um trecho do livro que, apelando a Teodor Flonta, na sua conhecida obra Um Futuro Luminoso, afirma o seguinte: o homem é por natureza um animal curioso. Pode-se esconder a verdade dele temporariamente, mas não para sempre. De merecidos parabéns estão, pois, o seu autor, Arnaldo Gonçalves, e o seu editor, a Ipsis Verbis. Antes de terminar, deixo aqui uma citação e proponho sobre ela desde já uma paráfrase, hoje. Desejo precisar que, ao formular estas perguntas, eram perguntas sobre liberdades, atividades cívicas, políticas, associativismo, liberdade de edição. Portanto, desejo precisar que, ao formular estas perguntas, não quero sugerir qualquer benevolência ou favor para com a atividade cívica ou política dos católicos. Antes, pelo contrário, penso que se não forem capazes de aguentar o desfavor e a animosidade do poder, pouco podem merecer o respeito e a liberdade. Apenas sugiro e peço, mas isso com toda a nitidez e firmeza, o respeito, a liberdade e a não discriminação devidos ao cidadão honesto em qualquer sociedade civil. Onde se lê, nesta pró-memória, ou vulgo Carta a Salazar, do Bispo do Porto, António Ferreira Gomes, de 1958, repito, onde se lê católicos, propõe então agora e aqui que se leia sociedade civil, residentes, ou, se preferir, e com isto faço o enlace no livro que apresento, leia-se Comunidade Portuguesa. Vejamos, pois, o desfecho da obra apresentada, intitulado precisamente Epílogo, a embriaguez do poder ditatorial. Enquanto pudermos, nós, portugueses, devemos dar o exemplo, não prescindindo dos valores da liberdade e da democracia e afirmando-os a todo o tempo no espaço da sociedade civil onde intervimos. Prossegue Arnaldo Gonçalves, se queremos preservar a maneira de viver de Macau até ao fim do período da segunda transição, não podemos abrir mão desses valores e dessa mesma cultura de liberdade e responsabilidade. Se não o fizermos, tudo será mais fácil para os polícias do pensamento e os esbirros que sempre aparecem quando o poder se crispa e se torna compulsivo. E assim termina a apresentação desta obra, convicto que fica demonstrada, o que nem era tarefa difícil, a sua importância para todos nós que estudamos Macau, para a generalidade da comunidade e que, ademais, corporiza, precisamente, um exercício de liberdade de expressão, de liberdade académica, de liberdade de edição, de free thought, como anteriormente referi, de um livre pensador e observador atento, curioso e sabedor das coisas desta nossa terra. Bem-aja Arnaldo Gonçalves e bem-vindo seja Macau depois do adeus. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui hoje para falar sobre essa produção que foi feita pela Ipsis Verbis e para apresentar um pouquinho do autor. Macau depois do adeus, como o Dr. Paulo já referiu, é uma coleção de ensaios que reflete, sobretudo, a tensão que existe entre a diversão dos dias que correm em Macau. Os 28 textos que compõem esta obra são fruto de uma observação ativa e participada e, como tal, esta é uma obra subjetiva, mas que não compromete de maneira nenhuma uma análise que se pretende objetiva de uma grande transformação deste território que habitamos. Fazemos parte de uma geração bastante diferente, não é? Vivências completamente diferentes também,
Portanto, eu me identifico bastante com aquilo que o Arnaldo tem escrito na imprensa de Macau, que agora é editado nesta obra, porque, sobretudo, é um olhar bastante crítico e incisivo sobre as várias vivências, não só do Arnaldo, mas também de toda a comunidade portuguesa em Macau e também lusófona, na qual eu também me insiro. Numa altura que se assinalam os 40 anos da abertura da China no mundo, o Arnaldo Gonçalves relembra-nos, através desta obra, que marca também a sua despedida de Macau, que tem sido bastante perversa, a intensa transformação assente na integração que temos assistido. A partida do Arnaldo, em breve, de Macau, deixará com certeza um espaço em branco no pensamento crítico da Macau do futuro. Sem dúvida, esta obra é também extremamente importante como um registro histórico para futuras gerações que muito pouco sabem ou nada sabem sobre a história da cidade onde vivem. A Macau Depois do Adeus foi produzido e editado pela Ipsis Verbis, uma editora bastante jovem, fundada aqui em Macau por um grupo de jovens muito interessados em artes e em comunicação. Somos uma equipa bastante jovem e multicultural, muito sedenta de conhecimento. E nosso grande objetivo é fomentar o conhecimento sobre Macau, sobre a China e sobre os países de língua portuguesa em várias línguas. Por último, para finalizar, porque eu acho que o Dr. Paulo Cardinal já fez uma brilhante apresentação, há muito a acrescentar, gostava de agradecer a toda a equipe que participou na produção desta obra e também o apoio da Fundação Rui Cunha pelo seu empenho na organização deste lançamento. Também a presença de todos. Muito obrigada pela vossa presença. Bom, cabe-me a mim ter, no fundo, as palavras finais. Eu penso que o essencial já está dito. Eu quase poderia concluir agora e passar à assinatura dos livros e ficaria bem, encerraria bem. Só dizer, talvez 2 ou 3 palavras. Primeiro, agradecer à Fundação Rui Cunha, na pessoa do Dr. Rui Cunha, que creio que já cá não está aqui, e da minha querida amiga Filipa Guadalupe, pelo apoio de sempre às iniciativas que eu vou propondo e promovendo e que acho que são importantes para uma reflexão alargada da comunidade de Macau. Depois, agradecimento ao Dr. Paulo Cardinal, aqui à minha esquerda, por ter aceito fazer a apresentação deste meu livro sobre Macau, que é o 5º na área global das ciências sociais, depois do Poder, o Direito, 2008, O Mundo como Vontade e Imaginário, 2010, Norberto Bobbio, A Tradição Europeia da Liberdade, 2014, e Religion, Culture and Sense of Belonging, 2017. Conheço o Dr. Paulo Cardinal, creio desde 2000, se não... 1990. 1990, vê lá a tua minha memória. Quando ainda era um jovem jurista do Gabinete dos Assuntos Legislativos, dirigido então pelo Jorge Oliveira, e acompanhei a sua evolução profissional ao serviço da Assembleia Legislativa como um dos mais eminentes juristas daquela casa e um defensor intrépido do edifício de Macau em termos de direitos, liberdades e garantias, cujas fundações começaram a ser construídas ainda sob tutela de Magalhães e Silva, então secretário para a Justiça do governo do engenheiro Carlos Mancia, e depois dos secretários adjuntos dessa área que se lhe seguiram. Lamento que esta colaboração esteja em vias de cessar em circunstâncias tão desagradáveis. E queria deixar aqui um grande abraço de solidariedade ao Paulo pelo contributo que nos deu durante estas décadas, aconteça o que acontecer na vida dele, para que continuemos conscientes do que é Macau, do que ajudámos todos a que Macau fosse uma coisa diferente e uma história de sucesso. E peço o vosso aplauso para ele. Agradeço também à doutora Vanessa Amaro, minha colega docente do Instituto Politécnico de Macau, por se ter disponibilizado para editar este meu livro de ensaios sobre Macau, o primeiro em que olho de forma pormenorizada para o Macau depois de 20 de dezembro de 1999, isto é, sob a responsabilidade da República da China. Desejo-lhe a ela também conhecer um dia destes o trabalho que ela fez sobre
a comunidade portuguesa em a Macau. comunidade portuguesa em Macau e espero e auspicio os maiores sucessos a quando da publicação desse livro e espero ainda ter tempo de ler, ou se não for tempo, que me envie para Portugal, que terei muito gosto em ler. Por isso agradeço aos dois por estarem aqui presentes num momento muito importante para mim e a vossa amizade. Entendi escrever um livro sobre Macau como uma coleção de ensaios, sobre circunstâncias e eventos da vida da região administrativa nestes últimos 15 anos. Seria responsável absurdo fazer nele uma análise histórico-política dos mandatos dos chefes do Executivo Ou Alvá e Chui Saeon. O primeiro já terminou, o segundo está ainda a decorrer. Não tenho ainda o distanciamento que me possibilite fazer uma análise séria, ponderada, balizada da sua atuação como atores políticos, que está manifestamente interligada, mas que tem diferenças significativas. Edmundo O foi preparado ao longo de vários anos para ser o primeiro chefe do Executivo da RAEM. E esse status embrionário foi reconhecido e acarinhado pela administração Rocha Vieira, em articulação com o Sr. Presidente da República, Jorge Sampaio. O segundo viria a ser selecionado para o cargo por indicação do primeiro chefe do Executivo e apoio da elite chinesa de Macau. E essa é a diferença que existe entre os dois. Trata-se de um livro escrito por um português europeu que tomou Macau como cidade adotiva e que aqui viveu e irá viver, porque ainda não está no curso, cerca de 25 anos. É por isso um olhar contextualizado que procura conjugar, como dizemos em Sociologia das Religiões, a visão do insider e a visão do outsider. A primeira tenta apreender a quinta essência do objeto observado, a sua doutrina, ritual e organização institucional. A segunda logra cercar-se do mesmo objeto com objetividade, imparcialidade e racionalidade. A primeira permite o melhor conhecimento porque o observador é marcado pela matriz do que observa, mas pode, se demasiado próximo, obscurecer a sua imparcialidade e objetividade. A segunda coloca o observador numa posição menos exposta a influências indesejáveis, a pressões subtis. Mas o seu olhar pode parecer frio, distante e meramente circunstancial. Procuro neste livro evitar os óbices de uma e outra visão metodológica e antagónica. Não consegui desligar-me do facto de ser um europeu, caucasiano, a olhar para uma realidade que é chinesa na essência, na tipologia das relações, no primado da obediência deferente ao poder, que se coloca acima, no esmagamento do individual pelo coletivo, no acomodamento, no silenciamento das diferenças. Ou seja, ao invés do caldo cultural e identitário em que fui educado e cresci como homem, mas sobretudo como professor e académico. Ainda assim, um olhar potente, contido, respeitoso. Somos convidados nesta terra, que nos acolheu e que tem, no essencial, respeitado o direito à diferença e singularidade, seja ela étnica, cultural, religiosa, ideológica ou outra similar. Não somos forçados a concordar com a forma como hoje se gera o presente e se prepara o futuro das comunidades que aqui vivem. Até aqui, repito, até aqui, temos tido a liberdade de expressar a nossa discordância, o nosso descontentamento, sem que sejamos perseguidos por isso. Esse espaço vital tem sido protegido pelas instituições a quem cabe salvaguardar o edifício jurídico que nos rege. Não quer dizer, e o meu livro deixa-o perpassar, temos estado de acordo com formas mais musculadas da ação governativa, ao arrepio do direito e das liberdades. O governo chinês não foi obrigado a estender a Macau os pactos internacionais dos direitos civis, económicos e sociais e dos direitos políticos. Foi proposto ao Gabinete de Ligação Conjunto luso-chinês essa extensão e aceito, ao que me lembra, sem reservas, essa aplicação, a vigorar para além de 20 de dezembro de 1999. Não recordo nenhuma voz pública na comunidade chinesa que se lhe tenha oposto. Agora vamos ser realistas.
Portugal já não governa Macau. Não tem mecanismos legítimos para influenciar as políticas que se aplicam à região. Essas responsabilidades cabem à República da China, através dos órgãos do governo próprio. Mas elas não obstaculizam que se tenha um olhar crítico pelo descaminho de uma ordem e sistema a que nós, portugueses, demos um significativo contributo durante diversas décadas e séculos. E há sinais que isso pode vir a acontecer se deixarmos de ser vigilantes. Este meu livro é também um livro de ciclo, de fim de ciclo, o meu ciclo de Macau. Nunca me passou pela cabeça aqui regressar quando em julho de 97 voltei a Portugal para retomar a minha vida profissional. Mas a vida prega-nos destas partidas. Quando agora partir, não deixarei de lembrar os bons amigos que aqui conheci e que aqui ficarão, bem como o trabalho notável de instituições como a Fundação Rui Cunha, na difusão do direito e na reflexão das questões importantes sobre a nossa comunidade e o grande país que é a República da China. Espero não ter sido muito maçador e estamos, ao que creio, ao dispor para qualquer esclarecimento ou resposta à questão que vocês queiram colocar. Muito obrigado. Acho que deve haver para aí um microfone, se alguém quiser pôr alguma questão. Alguma questão? Sejam tímidos. Não sejam tímidos, é verdade, está aqui a Vanessa a dizer. Também, se não concordaram nada com o que nós os três disseram, fazem o favor de dizer. Já agora, Força. Força. ora, algumas notas. Não sei se acabarei numa pergunta ou não, mas queria deixar algumas notas. A primeira nota é uma nota muito pessoal. Enquanto aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, um dos textos que eu li, creio que não está aqui neste livrinho, mas em que o Dr. Arnaldo Gonçalves falava sobre a questão de Macau e a futura personalidade jurídica internacional. Foi um texto que eu gostei imenso de ler, que me ajudou imenso na cadeira de Direito Internacional Público, e até tive uma boa nota na oral. Não foste tu, não. E foi muito, muito interessante. Portanto, e foi aí que eu comecei a ler um dos primeiros textos, portanto, do Dr. Arnaldo Gonçalves. Depois, outra nota que eu também queria deixar aqui, eu acho que é importante. Eu já estou aqui desde 1984, há 34 anos, e já vivi vários ciclos. Não é? E isto é importante, quer antes da transição, quer depois da transição. Eu considero-me um resistente também, como jurista, dentro dos serviços onde tenho trabalhado, vou resistindo também. Então, e não é fácil. E passámos também por várias fases em relação a isso. Quanto à questão dos direitos, liberdades e garantias, à restrição, à liberdade de expressão, eu vou, e quero deixar também aqui o meu testemunho, porque sei de casos concretos também, mesmo antes da administração, isto é, durante a administração portuguesa, as várias administrações que tivemos, também houve casos, não é, que não foram fáceis. Não é? Pessoas que foram afastadas, não é? E que muitas vezes, quando manifestavam as suas opiniões contrárias a certas, diretrizes políticas, quer do governo português, quer da administração de Macau, as pessoas muitas vezes eram recambiadas através do jet foil para Portugal. Portanto, isto também tem que se dizer que isto não é algo novo só aqui durante a administração da Raia. Creio que se passa também e que se passou, e eu sei de casos concretos mesmo pessoais, portanto, e por isso é que eu estou aqui também a dar esse meu testemunho. Em relação à Raia, claro que nós estamos a viver um período também que não é fácil, que é de mudança, mas que eu deixava um alerta, que eu não sei se... eu acho que não é por causa de nós, comunidade portuguesa, não é? Eu acho que é algo que está muito para lá de nós, de Macau, e que tem a ver, e o Dr. Arnaldo Gonçalves também já escreveu muito sobre isso, a China e a posição da China no mundo e na globalização está a ter um papel cada vez mais importante,
Eu concordo que também assuma esse papel, porque nós não podemos ficar nas mãos apenas de uma superpotência, e acho que tem que haver aqui um equilíbrio, portanto, multipolar no mundo, e isso acho que é importante, e a China está a caminhar também para esse desígnio de ser uma superpotência também mundial. E obviamente que isto também, e de escritos que têm sido deixados pelos altos dirigentes da China, aquilo que nós estamos a assistir a uma maior abertura da China para o mundo, depois de Deng Xiaoping, e agora esta grande abertura, há algo que é importante, que também há aqui algo em sentido contrário, é um maior fechamento. Isto é afirmado politicamente pelos dirigentes, que esta maior abertura não pode colocar em causa o status quo, isto é o poder político na China e do Partido Comunista Chinês. Portanto, isto está escrito em vários discursos do Xi Jinping, portanto, isto é afirmado. E é natural que nós, aqui em Macau, não tanto por nós, mas talvez por Hong Kong, como todos sabemos, não é? Estamos a assistir a episódios, não é? E que vão no sentido desse maior fechamento. E, obviamente, que isto vai ter reflexos nos direitos, liberdades e garantias e na restrição desses direitos, liberdades e garantias. Eu tenho trabalhado em várias áreas, nomeadamente nessas áreas, e tenho sentido, portanto, essa pressão, e vamos lá resistindo, tentando encontrar soluções ainda dentro do nosso sistema que permitam, dar guarida a essas opções políticas que vêm, portanto, de fora de Macau, e não tenho dúvidas, portanto, em relação a isso. Portanto, queria deixar isto, que é preocupante, obviamente, aquilo que se está a passar, nomeadamente com a comunidade portuguesa, nós juristas, não é? Mas também já passei aqui em Macau vários ciclos também, de maior fechamento, uma maior abertura, mas ainda tenho sentido que ainda nos pedem a nossa ajuda, ainda a nossa colaboração, mas sempre até um certo limite. Né? A partir de uma certa altura, portanto, as opções são tomadas e aí nós não podemos fazer mais nada. Portanto, eu creio, de qualquer forma, eram estas notas que eu queria deixar aqui. Queria alertar que realmente o livro é importante e é quase um testemunho da passagem do Dr. Arnaldo Gonçalves, que nós, alguns textos já lemos e iremos reler com muita atenção, e apenas agradecer ao Dr. Arnaldo Gonçalves, porque acho que é uma pessoa, eu tenho muita consideração e também já nos conhecemos há alguns anos, e acho que precisamos destas pessoas. Outros irão, outros talvez venham, outras pessoas. Eu tenho assistido a novos juristas que têm chegado também e que têm dado alguma colaboração nesse sentido, a essa vida. Pronto, e eu queria deixar este meu testemunho também e agradecimento, não é, por pessoas como o Dr. Arnaldo Gonçalves, o Dr. Paulo Cardinal e outros juristas que trabalham na Assembleia, que eu tenho trabalhado também, e acho que é importante que todos nós façamos um pouco por Macau, e eu digo sempre, eu estou ao serviço do sistema jurídico de Macau e tudo farei enquanto estiver a trabalhar. E infelizmente tenho assistido que também já não ficarei muito tempo, porque a idade vai passando, já assisti a meus colegas de serviço a aposentarem, portanto, e há aqui um ciclo. Agora, também deixo que haverá sempre alguma esperança, porque há uma nova geração de dirigentes chineses e alguns ainda acredito que pode ser que as coisas ainda se mantenham durante alguns anos. Claro que nós estamos agora a assistir a processos que são, não é contraditórios, mas que se vão integrar em algum sítio. Isto é, aquela abertura que a China está a ter ao mundo, nós estamos a ver que há aqui uma integração económica regional. E, para terminar, ia deixar só uma lembrança de um texto muito interessante do Dr. Manuel Escovar Trigo, ainda durante o período da transição, antes de 99, em que ele falava sobre a pré-vigência da lei básica e que muito condicionou o processo de transição. Claro que nós agora estamos aqui a aproximar-nos, ainda faltam alguns anos, ainda vamos no 20º aniversário, mas já há uma ideia também o que é que acontecerá depois de 20 de dezembro de 2049. Portanto, o que é que acontecerá? E, obviamente, que, conhecendo quase todos nós a China, e eu também trabalhei muito também com a China, no grupo de ligação, e eles gostam de planear o trabalho a longo prazo. E, obviamente, que aquilo que se passa é que estamos a assistir a esta integração económica e a preparar o que é que vai acontecer a Macau e Hong Kong
daqui a 20, 30, 40 anos. E aquilo que tem que ser feito para daqui a 20 ou 30 anos tem que ser começado agora. E nós, obviamente, que vamos sentir estas alterações e esta integração económica que está a acontecer. Portanto, de qualquer forma, aqueles como nós, que ainda continuarão aqui por mais algum tempo, vamos tentando dar a ajuda possível e tentando defender o sistema jurídico e tenho esperança que ele ainda se consiga manter por mais alguns anos. Desculpem a amassada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Mais questões, amigos e amigas também. Depois do jurista, um arquiteto, não é? Boa noite a todos. Engenheiro, arquiteto, engenheiro. Olha, eu gostava de lhe fazer uma pergunta que é esta. Esta é uma pergunta de um ignorante. Não. De facto, Macau foi entregue à administração chinesa pela República Portuguesa e essa entrega foi feita de boa fé. No entanto, houve uma série de tratados internacionais. E, portanto, se Portugal, que foram assinados pelas duas repúblicas, se Portugal não administra Macau, acho que tem o direito e até a obrigação de questionar a forma como esses tratados estão a ser aplicados. Ou estarei errado? Se achar que vale a pena questionar. Mais alguma questão? Eu acho melhor a gente juntar as questões e depois responder. Diga. Algumas linhas organizadoras, há alguma forma de nós estarmos atentos para além das leituras que fazemos? Sim, porque não basta ler o Dr. Arnaldo Gonçalves no jornal e eu cumpri o meu dever cívico e eu estive atenta, eu li o artigo, certo? Não. O que eu quero é que me aconselhe que força reativa é que nós devemos criar. Se há espaço para essa força, se não somos, por natureza, tendencialmente sujeitos ao desaparecimento. É só essa a questão. Mais alguma questão? Ou... Vamos responder este primeiro lote. Queres começar a comentar alguma coisa? Não? Faz o Arnaldo. Não, quer dizer... quer dizer, a primeira questão que você levantou, quer dizer, eu não vou propriamente comentar os casos concretos. Podem ter existido. Talvez a única pena que eu tenho não são esses casos que foram acontecendo ao longo do tempo, foi a fase final. E na fase final eu lamento sinceramente que haja pessoas, quadros portugueses, que estavam a trabalhar em Macau e porque foi recebida pelo governo a orientação de acabar os contratos com esses portugueses, tenha havido um regresso maciço nos últimos meses de 1999. E já agora, se alguma vez partilhei em público, uma vez confrontei o Sr. Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, por causa porque é que isso aconteceu. Porque é que as pessoas queriam continuar em Macau, não lhes foi permitido que continuasse. Ele respondeu-me assim um bocado apespinhado, já não me lembro em que altura é que isso foi. Fizemos lá uma visita para apresentar cumprimentos no quadro do Fórum Asiático. Que ele não queria voltar a acontecer a ponta aérea que aconteceu nas colónias portuguesas. E por isso que era a altura que os portugueses não estavam aqui a fazer nada e que era a altura de regressarem a Portugal. Isto aconteceu. Eu sou testemunha disso. Infelizmente, o meu querido amigo Carlos Oliveira já não está aqui entre nós, também testemunhou isso, mas há duas pessoas ainda vivas também que estiveram a assistir. Bem, quando o mais alto representante da nação tem esta postura, eu acho que tudo, digamos, tudo é possível e as coisas não acontecem por acaso. Pronto, isso é, digamos, aquilo que eu queria dizer. Em relação à China,
todos nós percebemos esta vontade que a China tem de cavalgar a globalização e a ser uma potência realmente forte no mundo e como é que dizer, competir com os Estados Unidos em relação por isso, a isso. Mas nós não nos podemos esquecer que estamos aqui numa zona complicada, não é? Não existe só a China, existem outros países, é uma zona muito importante em termos económicos para o mundo, onde há, como é que eu dizer, há um fluxo de barcos e de abastecimento do mundo em termos de mercadorias, que começa lá em cima na costa chinesa e vem pelo mar do leste e do sul da China e contorna para o Índico e vai direito à Europa, ao Atlântico e à África. E a China tem tomado algumas posições de projeção de força que me preocupam a mim, como cientista político, e que acho que devem captar a nossa atenção e a nossa vigilância, porque quando os países que começam a ganhar alguma força se colocam na posição de projetar os músculos, pode haver um incidente. E o incidente pode ser mais grave ou menos grave, e as guerras normalmente começam daí. Isso, digamos, é a preocupação que eu tenho. Naturalmente que isso tem reflexos em Macau, mas, quer dizer, do ponto de vista da defesa não tem que ter reflexos, não é? Macau só tem competências a nível da sua segurança interna, não tem a nível da segurança externa. E a parte que eu tomei a liberdade de avançar e até desta forma mais expressa noutros textos que tenho escrito, e nesse aspecto concordo com outras pessoas, o Paulo, o Jorge Neto Valente, N pessoas têm chamado a atenção. Nós vivemos aqui num ambiente de paz, tranquilidade, de não crispação entre as comunidades, que não se ganha nada e estar sempre a falar em segurança nacional, soberania nacional, lesa pátria. Quer dizer, já começa a cansar todas as semanas a falar da mesma coisa. E eu acho que tenho ainda uma esperança. Eu já cá não estarei para assistir que o novo chefe do Executivo, seja quem for, tenha um bom senso de refrear esse discurso um bocado belicista e militarista que eu, por vezes, pesponta em alguns setores da administração de Macau, curiosamente aqui não representados nesta Assembleia, não é por acaso, e que, a meu ver, que me preocupam. Mas eu sou um velho, digamos, eu nasci nos anos 50, vivi a ditadura fascista e marcelista, já sinto os sinais quando eles vêm à esquina da rua, já eu começo a senti-los, não é? E as gerações mais novas, já nasceram depois de 25 de Abril, não têm essa sensibilidade obsessiva, se calhar, que é a minha. Mas eu preocupo-me essas coisas e acho que não há razão de ser nenhuma para estar sempre a pisar esses problemas. Depois, o que é que era mais? Se era... Eu já não consigo ler. Portugal tem pouco que fazer em relação a Macau. Porque não há instrumento jurídico ou constitucional e de direito internacional que permita a Portugal fiscalizar, por alguma forma, o que se passa aqui na gestão de Macau. Porque a China é absolutamente soberana para gerir Macau conforme entenderem, não tem que prestar contas a ninguém, não é? Esse que se chama um país soberano, é que não existe nada por cima, independente, na ordem jurídica internacional. Portugal terá que intervir e tem a responsabilidade de intervir se houver um problema da segurança de um seu nacional. Por enquanto, com enorme felicidade, ainda não tivemos, mas se houver um problema de segurança da vida, dos bens, da situação do seu nacional, Portugal tem que agir. E cabe a nós, aos mais conscientes que não têm medo de coisa ninguém, eu costumo dizer que quem tem medo compra um cão. Quem não tem medo, a coluna erguida, dizer o que pensa e não tem medo, não há que ter medo. Há muitas vezes que dizem, mas não tens medo de ser escutado e vigiado. Não me preocupa se eu sou escutado e vigiado, eu digo o que penso, porque é que eu tenho de estar preocupado com as conversas que eu tenho pelo telemóvel ou pelo telefone que estão a vigiar. Façam muitos relatórios, se calhar, é da maneira que eu consto nos arquivos históricos daqui a 40 ou 50 anos. Até é engraçado, não é? Ver um tipo maluco e tal, que dizia umas coisas. Pronto, por isso temos de estar... Agora, Portugal tem essa responsabilidade histórica.
E enquanto eu tiver consciente, não é? Não tiver pató, eu de Portugal, dos sítios onde estiver, levantarei a minha voz, que é uma voz pequenina, mas há as imprensa livre, não é? Há os faxes, há os e-mails, há os órgãos de comunicação social que servem para pôr esses alertas. E as autoridades, muitas vezes não por iniciativa, mas a reboque, têm que, no fundo, reagir. Vocês, na comunidade portuguesa que aqui estão, mantenham-se atentos. Têm aqui um cônsul, não é? Que é o representante de Portugal aqui em Macau, que serve para essas coisas. Se por infelicidade acontecer uma coisa desse género, é a linha respectiva que deve ser. Agora o resto não temos nós. Pois Portugal é pequenino, engenheiro. Não é a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha gosta de falar alto e com força, ainda com saudades do seu império, não é? Ainda guarda aquele sentimento de império. Nós já perdemos isso há muito tempo, não temos essa maneira de estar. Não é? Gostava de fazer uma observação em relação, na minha opinião, Portugal, enquanto Estado, na qualidade de Estado, tem pouco a fazer, mas, na verdade, acho que os portugueses em Macau têm uma grande responsabilidade daqui para frente. Eu acho que não depende do Estado, depende de nós, enquanto comunidade. E o que eu noto, eu tenho feito muita investigação acadêmica na área da comunidade portuguesa em Macau, o que eu noto é que há um grande fosso na comunidade, entre os que cá chegaram há mais tempo, os mais recentes, como é o meu caso, uma comunidade mais jovem. Há um grande fosso, acho que há uma desunião, não é? Há costas voltadas, parecem que são duas comunidades, na verdade. Eu acho que é importante que a comunidade portuguesa repense aqui o seu papel, juntamente com a comunidade lusófona, não é? Que faz agora parte do tecido também deste território. Acho que é muito importante também repensar na responsabilidade que nós todos temos, enquanto falantes não só da língua portuguesa e portadores de uma cultura muito rica. Também gostava de fazer aqui uma observação sobre outras limitações que eu tenho notado aqui, como também antiga jornalista em Macau. Também gostava que houvesse uma reflexão muito ponderada sobre as limitações que tem havido no papel da imprensa em língua portuguesa em Macau, porque temos cada vez notado mais muitas dificuldades em acessar as fontes, não é? Quando temos muitas dificuldades em chegar até as fontes, quer dizer que não podemos, não é, trazer à comunidade uma verdadeira visão, não é, daquilo que se passa em Macau. Tem havido muitos condicionamentos nessa área, não é, de acesso às fontes em Macau, então acho que é também preciso pensar no papel que a imprensa em língua portuguesa pode ter aqui, também como uma salvaguarda do papel da própria comunidade. Pode acrescentar esses dois pontos. Mais questões que vocês mais querem observações? pôr? Eu penso que essas questões de sentir que estamos mais ou menos, digamos assim, ostracizados, eu não diria isto no mau sentido, mas é na verdade uma situação que ocorre, que acontece. Eu não sou jurista, sou arquiteta, mas também sinto que os arquitetos portugueses, na comunidade dos arquitetos locais, estão de alguma forma, portanto, marginalizados, até em termos de património. Por exemplo, não é para estar a falar da minha situação, mas já fiz planos estratégicos, sou de Icomos e não sei o que mais, mas raramente e nunca na vida o Instituto Cultural, portanto, convoca reuniões em que se fala de património, que no fim é uma coisa que todos queremos manter e que faz parte da tal miscigenação, da tal heterogeneidade que até o Governo Central quer manter, mas que depois passa ao lado disto tudo e só são convidados especialistas que vêm de Pequim ou especialistas que vêm de Hong Kong e, portanto, não saímos daí para falar de várias coisas, até do Lai Chi-Vun, etc. e tal. E, portanto, isto tudo nos lança muitas dúvidas e muitas dúvidas para o futuro. E quando se fala aqui em Macau depois do adeus, é uma reflexão passados estes 18 anos ou depois do adeus, já depois de 2000, já depois dos próximos 2049, ou quando é que é este adeus? Ou seja, depois disto, depois do adeus, o que é que fica? Fica alguma réstia daquele Macau que nós conhecemos ou alguma especificidade de Macau? E quando pensamos em termos da integração na Bahia, na Grande Bahia, quer dizer, o que é que resta de Macau? Ou então isso é que é o adeus de Macau? É esta a pergunta que eu lhe fazia. Provocatória. Não há mais? Não, depois do adeus teve... alguém me questionou numa entrevista
uma entrevista muito inteligente que me fizeram no outro dia, de um jovem jornalista da TDM Rádio Macau, que eu agora vou transcrever e vou ver se arranjo paciência para criar um site para o livro onde vou meter essa entrevista, que é uma entrevista muito, muito interessante. E que se questionava, ele dizia assim, depois de Deus faz lembrar uma coisa do 25 de Abril. Uma coisa do 25 de Abril, você sabe que é uma coisa do 25 de Abril. Ele olhava para mim e dizia, eu banei a cabeça. E depois dizia assim, pois, e sabe, isso até tem uma leitura psicanalítica. E eu embatuquei. Ele diz, não, sabe, o psicólogo Amaral Dias fez uma leitura psicanalítica disso. E eu gozei com ele, disse, olha, por acaso conheço bem e dou-me bem com a filha dele, mas nem sabia que havia uma leitura psicanalítica em relação a isso. Não, depois do adeus é depois do nosso adeus, não é? Do nosso adeus, o adeus a Macau, em termos de responsabilidades na governação de Macau, isso acabou em 19 de dezembro de 99, quer a gente queira, quer não, quer dizer, não pode haver nostalgia em relação a isso, terminámos as nossas responsabilidades, a partir de 20 de dezembro é da China, quer dizer, o adeus é nesse sentido, não é num sentido emocional, isso continuamos ligados a Macau, quer dizer, estou a dizer, já tenho aqui a segunda geração dos Gonçalves a ficar e ficará o da terceira geração não sei por quanto tempo, quer dizer, por isso eu estou ligado a esta terra, quer gosto, quer não gosto, é mesmo de sangue emotiva, não é? E vamos continuar essa ligação. Isso é uma coisa que perdura e acho que deve perdurar no tempo e devemos manter a chama dessa ligação e como comunidade devemos procurar ser uma comunidade atenta, não é? Não ser uma comunidade, como ela dizia, apática, não é? Que se desliga. Porque se é uma comunidade surda, apática, ninguém lhe liga nenhuma, não é? Tem que ser uma comunidade atuante, que alerta, que chama a atenção. De uma forma educada, não é? A gente não está aqui para abater o governo, não é? Não é essa propriamente a nossa função. Isto não é uma guerra política ou partidária. Mas chamar a atenção educadamente. Eu acho que, a menos que me engane e tenha-me equivocado estes anos todos, já vão sendo quase 65, eles estão atentos a isso, não é? E preocupam-se se há sinais, porque nós temos essa enorme capacidade cultural de expressar o nosso ponto de vista e não termos medo disso, não é? E de passarmos de boca a ouvido a boca, quer dizer, e isso vai-se espreiando. A gente não silencia o que pensamos por comodidade, não está na nossa cultura, não está na nossa identidade. Por isso eu acho que eles estimam isso em consideração, acho que não querem que Macau seja um mau exemplo, não é? Porque se for um mau exemplo de alguma coisa totalitária ou autoritária, isso é uma coisa que se passa de palavra e é a própria imagem da China que é beliscada, acho eu. Todas. Antes de tudo, os meus parabéns Obrigado. ao meu colega de faculdade. O doutor, eu estou cá desde 1979. Conheci o interior da China desde 1979. A China tem tido diferentes fases. E essas fases refletem-se em Macau. Eu ouço muitas críticas, especialmente nestes últimos anos, aqui à administração chinesa de Macau. Eu, como trabalho na área jurídica desde 79, antes de responsabilizar a administração chinesa, eu responsabilizo, não sei se o doutor concorda comigo, as administrações portuguesas, porque, não sei se concorda comigo, que Portugal não soube zelar pelos seus próprios interesses. Eu falo, por exemplo, na área jurídica, a defesa da língua portuguesa. Hoje noto, mesmo nos tribunais, o português está constantemente a ser posto de lado. Consulto um processo crime, da primeira à última página, tudo redigido em língua chinesa, mesmo que os réus sejam portugueses. E os processos civis administrativos vão pelo mesmo caminho. O direito de matriz chinesa, de matriz portuguesa,
também noto, de dia para dia, o direito de matriz portuguesa está a ser posto de lado. Eu responsabilizo, antes de mais, a administração portuguesa, o governo português, que não soube proteger os interesses de Portugal. Enquanto que eu via em Hong Kong, antes de 99, antes de 97, os diplomatas de carreira do grupo da Lei Básica de Hong Kong eram indivíduos profundamente conhecedores de Hong Kong e que viviam em Hong Kong. Eu, do lado português, via indivíduos que não tinham conhecimento de Macau, da realidade de Macau, que passavam a maior parte do tempo em Lisboa a tomar decisões relativamente ao futuro de Portugal. O doutor pôs o dedo na ferida de muitos portugueses quererem ficar em Macau, muitos técnicos, muitos quadros, e o próprio Edmundo me disse a mim que os quadros portugueses eram bem-vindos e ele queria que os quadros portugueses ficassem aqui. Mas no papel havia o Rocha Vieira a mandar os portugueses embora. Parece que quanto menos portugueses estivessem em Macau, melhor, talvez melhor para ele ou melhor para o lado português. Quer dizer, eu estou cá desde 1979, que assisti às diferentes fases de Macau e até dou graças a Deus de Macau ficar ao lado de Hong Kong, porque se talvez Macau não fosse situado ao lado de Hong Kong, talvez Macau tivesse sido abandonado na década dos anos em 74 ou em 75, como quando da Revolução Cultural. Quer dizer, sempre eu decidi cá ficar em Macau e sempre tive confiança que aqui em Macau tem futuro, porque Macau está situado ao lado de Hong Kong e também. E nestes últimos anos, quer dizer, pode acontecer aqui qualquer incidente aqui. Eu não noto que o governo português tenha poder para chamar a atenção do governo chinês, porque vê-se em Portugal que Portugal, nestes últimos anos, tem sido vendido aos chineses, às companhias estatais chinesas. Vê-se o caso da EDP e vê-se o caso que poder político, que poder tem o governo de Lisboa em chamar a atenção do governo de Pequim para qualquer assunto interno ou qualquer assunto em que um cidadão português ou a comunidade portuguesa seja objeto de atenção. Eu considero que o governo de Pequim tem zelado mais pelos interesses, pela língua portuguesa, pela conservação da língua portuguesa cá, tem zelado mais pelos interesses da comunidade portuguesa do que o próprio governo português. Essa é a minha ideia de quem está aqui desde 1979. Obrigado, colega. O que é que eu posso dizer? É uma opinião importante e é uma opinião louvável e é uma observação da realidade de Macau, tal como aconteceu em termos históricos, não é? Quer dizer, fazer uma análise retrospectiva, se calhar poderia-se ter definido outras balizas em termos das nossas obrigações até 99, diferentes daquelas que existiram, mas quer dizer, Macau não teve grande autonomia em relação a isso. Quem define a diplomacia e os objetivos diplomáticos são os governos soberanos, não é? E é o governo português que está a 18 mil quilómetros de distância de Macau e que tem um conhecimento diminuto do que se passa em Macau, só o conhece através da informação que vai daqui. E provavelmente poderia ter sido mais atuante e poderia ter sido mais vigilante. Pois é bom lembrar que o nosso processo de transição foi a reboque do processo de Hong Kong. Não é? E o presidente Deng Xiaoping tinha definido que
que não queria que nenhuma parte do território chinês ocupado por estrangeiros e europeus continuasse nesse status, nessa situação, para além de 1990, para além do fim do século. E nós tivemos esse deadline sob a nossa cabeça em termos de negociação. Por isso não havia grande margem para regatear com a parte chinesa em termos de outros objetivos mais, digamos, objetivos mais concretos. Agora, temos de ser realistas, eu também tenho escrito alguma coisa sobre isso. Macau está muito distante em termos de política externa, não é objetivo da nossa política externa. Nunca foi muito, não foi no governo do Guterres, não foi no governo do Sócrates, não foi no governo do Passos Coelho, de certeza absoluta. Gostei muito, eu outro dia falei nisso à imprensa, gostei muito da atuação do Ministro do Negócio Estrangeiro quando cá esteve. Acho que ele foi muito por dentro, muito, como é que eu dizer, com um discurso muito concreto e muito preciso e sem medo, não é? Normalmente sem aquele louva-minhas, que é uma coisa que me desgosta normalmente quando vem o responsável português aqui a Macau. Não sei se é o problema do avião ou se é do hotel de 5 estrelas, mas eles chegam cá, adoçam sempre. E eu acho que a posição do representante diplomático não é assim. Por acaso não temos aqui nenhum diplomata, mas é de dizer as coisas de forma educada, de uma forma firme. Agora, Portugal não tem como objetivo Macau, quer dizer, como eu digo, não é a prioridade não é Macau. E se não existia, se não era nesse tempo, não era agora. Não é agora que eles consideram que Macau é qualquer coisa de substancial na nossa política externa. Macau é importante pelo reflexo de ser a China, não é? E Portugal precisa desesperadamente de investimento externo estrangeiro. E para já o investimento chinês está a ser bem recebido. Quer dizer, eu acho que o esforço agora deve ser no sentido de definir bem as balizas desse investimento. Querer investimento qualificado nos setores que nós precisamos, nos projetos que nós precisamos. E não vistos gold, sinceramente, já se percebeu que isso é uma aldrabice completa. Houve muita gente a enriquecer com os vistos gold, não é por aí que eu acho que deve ser o objetivo do país. Mas temos de ser positivos e temos de ter expectativa que as coisas serão com certeza melhores. Ok? Onde é que está a nossa amiga? Podemos dar por encerrado e eu passar à assinatura? Ok. Então, muito obrigado pela vossa atenção e pela paciência de estarem aqui. E muito obrigado a eles os dois por estarem aqui comigo hoje.